Voltamos com o nosso Tome Ciência, que hoje discute favelas, com o professor Cristóvão Duarte, com o professor também, né, Sávio Heder. Bem, eu quero, antes de voltar a conversar com eles, notar que nós temos no www.tomeciencia.com.br um setorzinho de saber mais. O que é isso? A gente pega aqui indicações deles, especialistas, de quais são os livros, sites, ou seja, onde você pode pesquisar e saber mais sobre favela, sobre as pesquisas que são feitas sobre favela e de como a ciência trata do assunto. É só consultar lá. Bem, para retomar essa nossa discussão sobre favelas, eu levantaria aqui uma questão, eu acho que já nem tão é polêmica, porque o Sávio mesmo já tinha falado disso, que a cada desenvolvimento surge ao lado uma favela. De certa maneira, isso demonstra que é até um bom negócio você ter como área de serviços essa possibilidade. Agora, o grande problema é que nem sempre a educação, a saúde pública chega para esse crescimento natural, né? E aí é um bloco propositivo, como é que a gente pode avançar nesse sentido? Existem soluções dentro do planejamento urbano para se pensar uma cidade com desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que seja beneficiado tanto para ricos quanto para pobres, né? Hoje a gente tem, por exemplo, no programa habitacional, pouco crédito para as pessoas mais pobres adquirirem suas habitações. É preciso pensar em ter mais créditos para as pessoas que têm menos renda. Outra questão importante é pensar que você não tem que fazer amplos programas habitacionais para as pessoas mais pobres. Você pode fazer o que, por exemplo, na Colômbia, em Bogotá, se faz, são os solos servidos, os solos urbanizados. E as pessoas vão lá fazer as suas casas da maneira, de acordo com as suas possibilidades de recursos, de acordo com suas estratégias, do modo como puder, né? Óbvio, com algum incentivo do Estado. Não seria aquela ideia dos loteamentos, né? Os loteamentos, que hoje, por exemplo, no Rio, a Zona Oeste cresce muito com loteamentos informais. Você regularizar essas áreas de modo que elas sejam também contempladas de forma legal para aqueles que não têm acesso ao solo urbano nas áreas mais consolidadas da cidade. Agora, é preciso pensar também em soluções em questões de curto prazo, como no campo da segurança pública. A letalidade, o modo como a política de segurança hoje enxerga as favelas provoca praticamente um extermínio, um massacre com a população nesses espaços. É preciso se pensar em outra segurança pública, é preciso se pensar em uma segurança que seja cidadã, uma segurança que seja dialógica com os moradores da favela, e não essa política de confronto ostensivamente utilizada com o uso da força, né? É importante que soluções sejam pensadas sempre com a população e não por técnicos iluminados. Bem, aí um aspecto, né? Como que, sendo pensado com a população ao mesmo tempo, no caso, vocês não deixam de ser técnicos, né? Como conciliar isso? Ele já apresenta algumas propostas, algumas questões são técnicas mesmo, né? O professor Cristóvão falava aqui na questão do transporte antes. Na verdade, só um rápido preâmbulo sobre a questão do técnico iluminado, que o Sávio toca oportunamente, porque durante gerações e gerações de técnicos, nós pensamos que estávamos construindo uma cidade de primeiro mundo. Que a nossa cidade maravilhosa, maravilhosa mesmo, né? O Rio de Janeiro, reconhecidamente uma cidade encantadora e com uma diversidade cultural fabulosa, uma música admirada no mundo inteiro, nós íamos virar uma cidade de primeiro mundo. Era uma questão de tempo, né? A gente ia, e as soluções a gente copiava lá de fora, porque a gente queria antecipar logo esse futuro radioso, né? E não foi nada disso que aconteceu, né? As cidades brasileiras, elas durante muito tempo fingiram que os seus problemas não eram delas.
Elas só olhavam para as cidades de primeiro mundo e se miravam nas cidades de primeiro mundo. Esqueceram de construir o seu próprio caminho e enfrentar suas mazelas. Varreram para baixo do tapete uma série de problemas. Não pensaram soluções para esses problemas. Se omitiram diante de graves problemas para os quais a gente tem solução. E aí esses problemas cresceram. Não foi varrendo para baixo do tapete que eles desapareceram. A questão dos assentamentos populares é um desses. Né? Essa história, eu falei de uma sociedade feita de dois tipos de cidadãos, está espacialmente representado. O transporte público. O transporte público não é para a sociedade de bem. A sociedade de bem vai comprar um carro, porque não vai se submeter a um transporte caótico, irracional, desconfortável, pouco confiável, como o transporte que serve essa cidade do Rio de Janeiro, que é um dos maiores entraves ao desenvolvimento da cidade. Porque se você dota essa cidade de meios de locomoção através do transporte público, você faz uma revolução na cidade. Porque aí permite aquilo que o Sávio falou, você poderia fazer até um loteamento um pouco mais distante, desde que o trabalhador pudesse chegar ao seu local de trabalho. Senão, é melhor ele estar colado. O ir e vir é um direito básico, né? Que precisa ser assegurado. Esse ir e vir significa compartilhar a cidade com todos. Porque a cidade é a reunião de muitos saberes, de muitas riquezas, né? De muitas pessoas diferentes. E essa reunião gera um benefício que se chama urbanização. E esses benefícios precisam ser socializados. E eles são negados justamente a quem mais precisa desses benefícios, dos benefícios que advêm da reunião dos diferentes. Então, no caso do espaço urbano, a possibilidade de você circular com liberdade, com conforto, né? Sem esses engarrafamentos, sem essa poluição, isso já é uma revolução na cidade, já muda a qualidade de vida da cidade. Se você rompe os guetos, se você conecta a cidade, as várias partes, porque hoje você tem os guetos de pobre, que são as favelas, mas você tem os guetos de luxo também, que são os condomínios fechados, né? Cercados, murados, vigiados, 24 horas. Isso é um modelo insustentável de cidade. Isso atenta contra a essência da cidade, que é a reunião dos diferentes. O que a gente está assistindo é a separação dos iguais em porções do território. E aí você perde a riqueza, perde os benefícios. Sim, mas aí eu levanto uma questão, como chegar a isso? Conscientização, sabe? A gente tem, o Rio, por exemplo, tem oportunidades de ouro mesmo, por exemplo, com os mega eventos esportivos, né? São grandes intervenções urbanas realizadas em virtude dos jogos, mas que podem beneficiar amplamente os setores mais pauperizados da cidade. Nos Jogos Pan-Americanos, de alguma forma, os equipamentos que foram instalados poderiam ser reintegrados à rede educacional pública e aí estimular a prática esportiva. A gente está em curso a preparação do caderno de encargos para a candidatura aos Jogos de 2016, do qual o Rio é candidato. Então, é a chance de se pensar uma cidade para todos, uma cidade integrada, uma cidade que rompa com as segregações, uma cidade que rompa com os muros, uma cidade que seja pensada junto, a partir do apelo do esporte, né? O esporte pode unir, tem esse grande poder. E a partir, obviamente, das grandes intervenções que são planejadas. Em pensar em usos compartilhados, onde haja o encontro da diversidade, o encontro da diferença, ricos e pobres se vejam na mesma arena esportiva, onde se possa pensar a vila dos atletas em determinadas áreas da cidade que possam justamente suprir alguma parte do déficit habitacional. Pensar que essas arenas esportivas e essas vilas olímpicas, elas vão estar integradas por sistemas de transporte que vão melhorar a questão da mobilidade no Rio, que hoje se encontra tão caótica. São grandes desafios que o mega evento produz. O Rio 2016 é só uma candidatura, mas a Copa de 2014 é uma realidade. É uma oportunidade que a gente tem para melhorar de alguma forma os problemas que a gente tem hoje no Rio. Já é uma proposta. Para finalizar ainda, nesse campo de proposta, já que você apresentou, Cristóvão, alguns aspectos, só para fechar, essas intervenções de PAC por parte do governo federal,
e no caso da prefeitura em Favela Bairro, são iniciativas que produziram bons efeitos? Vocês têm uma opinião favorável a isso? Eu participei do relatório de avaliação do Favela Bairro na primeira fase do programa e recentemente retomei uma avaliação a posteriori de muitas intervenções feitas no Favela Bairro. E o que a gente percebe, em poucas palavras, é o seguinte: o Favela Bairro foi o programa mais avançado no sentido de integrar a favela com a cidade. Em políticas públicas foi aonde se chegou mais longe, né? Aquilo virou uma política de governo, todas as secretarias da prefeitura trabalhavam integradas para fazer o Favela Bairro dar certo, e enquanto durou a vontade política, né, que estava presente no primeiro momento, os resultados apareceram e foram muito significativos. Agora, se não há continuidade do programa, a gente retroage e vai para a estaca zero outra vez. E é isso, infelizmente, que aconteceu no Rio de Janeiro. Até porque os equipamentos se deterioram, não? Se deterioram, não há manutenção, a cidade só funciona se tiver gestão pública. É preciso que o Estado garanta a manutenção dos equipamentos. Foi dinheiro público que foi investido ali. E os moradores da favela acreditaram e vestiram a camisa. E quando você volta nas comunidades, já começa a vir um discurso de descrédito. É verdade. Né? De que não é possível e que não querem mais saber da intervenção da prefeitura porque a prefeitura não é confiável. Infelizmente, a gente perdeu, né, para usar uma expressão que o Sávio usou aqui, uma oportunidade de ouro, que foi avançar com aquelas políticas de urbanização de favela. Né? De garantir acessibilidade na favela, garantir que a ambulância possa chegar na favela, que o caminhão de lixo possa chegar na favela, que as políticas públicas possam ir e vir na favela também e possam, sobretudo, ir e ficar na favela. Porque é isso que a gente precisa acabar com o gueto. Se a gente não acabar com o gueto, se a gente não construir uma sociedade só de iguais, em que você não tem escola para pobre diferente da escola do rico, transporte para o pobre diferente do transporte para o rico, a saúde, o sistema de saúde que atende o pobre diferente do sistema de saúde que atende o rico, a gente não vai conseguir saída. Então não adianta pensar em milagre. A gente tem que pensar, tem que ter esperança, não pode se deixar paralisar pelo olhar da hidra, né, da realidade. A realidade às vezes tem uma face assustadora, mas eu não me deixo congelar por esse olhar petrificante, não. Eu vou para a briga. E eu estou disputando um projeto de cidade. Eu quero uma cidade melhor para os meus filhos e para os meus netos. Bem, com essa mensagem do professor Cristóvão, que certamente creio que também seja do Sávio Raeder, a possibilidade e a tentativa de sempre melhorar, eu acho que isso é em tudo na vida. Fica para vocês, então, um abraço, um agradecimento à presença aqui de vocês e até a próxima.